que em foco de hoje é o ALZR11. Esse é um fundo imobiliário que eu gosto bastante devido à tese de investimentos dele. Afinal, ele é um fundo imobiliário híbrido, ou seja, ele investe em vários tipos de imóveis. Isso ajuda principalmente o pequeno investidor, aquele ou que está começando ou que decidiu ter uma carteira pequena, a diversificar bem o seu portfólio, a sua carteira, sem ter necessidade de comprar vários e vários fundos imobiliários. Para você ter uma ideia, o LZR hoje tem 23 imóveis e eles são divididos em classes como edifícios corporativos, edifícios comerciais, galpões logísticos secos e também tem os refrigerados, que representam aí 3%, é apenas um galpão refrigerado. Está alugado para BRF. Ele também tem data center, que representa 9% do patrimônio líquido do fundo. Eu lembro que na época foi um alvoroço no mercado, porque era um segmento novo, nenhum outro fundo imobiliário ainda tinha data center no portfólio, mas o fundo inovou, né? Também tem renda urbana, então ele está mais concentrado em edifícios comerciais, em galpões logísticos e em renda urbana. A maior concentração desse fundo é de 13% do portfólio, é o que a gente costuma ver aí em fundos de logística, que são considerados bons fundos imobiliários, uma exposição aí, uma maior concentração de 13% ou menos. Também tem aqui a segunda maior exposição, que é 10%, e aí depois tem 8, 7. Então, ele está muito bem diversificado. O risco da concentração é um risco que o LZR não corre. Esse fundo imobiliário, ele tem 100% dos seus contratos atípicos, não tem vacância nem física nem financeira, o que é muito interessante. Tem uma concentração bem grande aqui em São Paulo, mas a gente sabe que São Paulo é o polo logístico. Para comerciais também é melhor. Também tem uma pequena exposição aqui ao sul e ao Rio de Janeiro. Aqui alguns inquilinos do fundo, né? Então tem Açaí, tem Oba, né? O Hortifruti, tem Mercado Livre, tem Coca-Cola, tem a Globo, a Decathlon. São inquilinos muito bons. Aqui a gente pode ver que eles estão bem diversificados também pelo setor de atuação do inquilino. Tem varejo, tem medicina diagnóstica, data center, comunicação, alimentos e bebidas. E algo bem interessante, eu vou até mostrar em outra parte aqui, lá no finalzinho do relatório desse fundo, eles trazem para a gente a política de investimento desse fundo imobiliário. Então ele é bem amarradinho, tem muita coisinha que ele tem, muita regrinha que ele tem que seguir para poder comprar um imóvel. Então, por exemplo, ele só pode comprar, 80% do patrimônio do fundo tem que ser alocado em imóveis já prontos, os contratos têm que ser todos atípicos, 100% atípicos, o rating do inquilino tem que ser superior a A, então são inquilinos aí de excelência, baixo risco de crédito. O contrato de locação, o mínimo é de 5 anos e tem que ter um cap rate de no mínimo com um spread de 3% dos títulos públicos. Isso ajuda bastante o fundo a ser um fundo conservador, mas também às vezes pode até ser um empecilho, né? Às vezes o fundo quer comprar um imóvel que está sendo ali uma oportunidade, mas ele não pode, às vezes ou por causa do inquilino, ou por causa de um contrato que pode estar acabando ou que não é atípico. Esse fundo imobiliário, ele é da Aliança, eles têm alguns outros fundos imobiliários também, mas esse aqui é a menina dos olhos, né? É o que mais chama atenção dos investidores. Ele tem um patrimônio líquido de 1,2 bilhões de reais. O valor patrimonial dele agora é 10,42. Ele era base 100. Muito recentemente, ele desdobrou as suas cotas e fez a alegria aí do pequeno investidor. E o número de cotistas dele é de 153.311. É bastante gente, também tem uma liquidez muito legal. Agora vamos falar um pouco sobre a alavancagem desse fundo imobiliário. Sim, ele está alavancado. Mas antes, fala aqui para mim nos comentários se você já investe no LZR ou se você está pesquisando, se você está analisando esse fundo imobiliário, o que você está pensando, se você está gostando ou não dessa movimentação, principalmente aí de ter desdobrado as suas cotas. Eu vi muita gente comentando que não precisava, tem uma boa alavancagem, que não sei o quê,
porque tem muita gente que não gosta da base 10, né? Eu particularmente gosto bastante. E aproveita também para curtir esse vídeo e já ver aí se você está inscrito no canal. Se não, aproveita também para se inscrever. Então, em relação à alavancagem, eles trouxeram para a gente aqui um fluxo de caixa, porque eles têm algumas obrigações, né? Algumas parcelas a pagar por aquisição de imóveis. Também tem alguns fluxos a receber por venda de imóveis. Em relação aos CRIs, né, os certificados de recebíveis imobiliários, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 CRIs. Eles têm um saldo devedor, né, um total de 498,9 milhões de reais. Mas esse ano a vencer só tem 20 milhões. Então, isso aqui é a amortização, é o que eles têm a pagar em 2025, 20,3 milhões de reais. Eles trouxeram um fluxo de caixa aqui num gráfico bem desenhadinho para a gente. Atualmente, contando também o caixa de outros fundos imobiliários, ele tem mais 2 fundos imobiliários, dos quais ele é o majoritário ou o único cotista. Então, somando o caixa do ALZR e dos outros 2 fundos imobiliários, ele tem um total de 185,6 milhões de reais em caixa para fazer frente às obrigações que ele tem para pagar aí no futuro. Esse ano, em 2025, vai entrar em mais 23,8 milhões para complementar esse caixa, mas vai sair aí uns 96, 97 milhões de reais. Quando chegar aqui em 2026, esse caixa aqui vai estar em 30,3 milhões de reais, 30 milhões e 300 mil. Quando chegar lá em 2027, serão apenas 17,600 milhões, o que quer dizer que em 2028 esse caixa vai ser negativo em 7,6 milhões de reais. Então, o fundo tem caixa para fazer frente às obrigações até 2027. A partir disso, ele vai ter que ou vender um imóvel, o que eu acredito que sim, eles vão conseguir, tudo bem. A gente está num momentinho mais complicado para venda, mas a gente está vendo os fundos imobiliários se movimentarem aí. Tem muita gente conseguindo vender imóvel. E também, como ele acabou de desdobrar suas cotas, isso às vezes melhora bastante a liquidez, melhora aí a base de cotistas. E o fundo pode conseguir alcançar o valor patrimonial e fazer uma emissão sem ter problema com os cotistas, né? Porque tem muita gente que não defende a emissão abaixo do VP. Para fundo de tijolo, tem uma ou outra emissão que você até consegue fazer, que tem alguma lógica. Então é isso. Para 2028, o fundo precisa ou de uma emissão ou de uma venda de imóvel, o que eu acho que não é um problema para essa gestão, tá? Agora falando um pouquinho de resultado e de preço teto também, para a gente saber o quanto a gente pode pagar por esse fundo imobiliário. Olha só, em abril, as receitas imobiliárias, ou seja, aquelas provenientes somente do aluguel, foram de 11,9 milhões de reais e o fundo tem as despesas com os CRIs, né? Isso aqui é só referente a juros, porque o principal ele não passa aqui pela DRE. Então, se a gente dividir esse valor aqui, que é o que ele gasta com juros, pelo valor que ele recebe com o aluguel, a gente tem 13,22%. Então, a despesa com os CRIs representam 13,22% da receita proveniente de aluguel. Quando teve 1,1 milhão de despesa do fundo, né, de uma forma geral, fez um resultado por cota de 8,2 centavos e distribuiu tudo, né, 100% do 8,2 centavos. Agora, qual é o rendimento recorrente desse fundo imobiliário? Eu fiz 2 contas, sendo bem conservadora. O que é ser bem conservadora? É pegar essa receita, somente a receita de aluguel e nada mais, nada de receita financeira, nada de ganho extraordinário, nada. Só o que o fundo consegue gerar a partir do aluguel, subtrair todas as dívidas, a despesa financeira com juro, a despesa do fundo e dividir esse valor pelo número de cotas do fundo, aí a gente vai chegar a 7,5 centavos. Quer dizer que o fundo consegue gerar de receita recorrentemente 7,5 centavos. Mas, como eu falei, isso é sendo muito, muito conservador. Se a gente pensar, não, o fundo sempre tem dinheiro em caixa, então a gente pode considerar também esses 669. Só que a gente tem que ter cuidado, né? Porque a gente já viu que esse dinheiro vai ser usado para pagar a dívida aí nos próximos 2 anos e a gente vê também que vem diminuindo, né? Então, somando esses 2 resultados aqui e subtraindo as despesas do fundo, a gente chega a um resultado recorrente de 8,1 centavos por cota.
Eu vou calcular o preço teto, eu já coloquei aqui, eu vou considerar 8,1 centavos por cota, porque a gente vê que o fundo vem distribuindo isso, olha só, se a gente vier aqui, ó, a gente pode ver que ele vem distribuindo mais ou menos isso mesmo, 8 centavos, 8,1 centavos por cota. Antes estava um pouquinho mais baixo aqui, mas agora está seguindo aí esse padrão. E o fundo trouxe um guidance para a gente, falando que eles vão distribuir aí no primeiro semestre algo entre 7,9 e 8,1 centavos por mês por cota. E aí eles falam que não consideram vendas também, eles são bem conservadores também nas análises deles. Para considerar aqui o ganho mínimo, a gente tem que vir aqui no Tesouro Direto. Eu considero sempre o IPCA mais de 2029, tá? Eu não gosto de pegar taxa muito longa, não. Vou pegar aqui 7,24%. Então, se a gente aceitasse ganhar 7,24%, a gente poderia pagar nesse fundo até 13,43, mas ninguém investe em fundo imobiliário para ganhar o mesmo que a renda fixa paga, né? Então a gente pode adicionar aqui um prêmio, por exemplo, 1%, poderia pagar até 11,80, mas é muito pouco. 1% é melhor realmente você investir lá no Tesouro. 2%. O fundo ainda consegue pagar uma diferença, um spread de 2%. E aí você poderia pagar por cota do LZR 10,52 e teria um retorno anual de 9,24%. Será que ele paga mais que isso? 3%. Já não consegue pagar. Para isso, a cota teria que cair até 9,49 no mínimo. 2,5% também não paga, seria 9,98. Então, o máximo de spread que o LZR consegue pagar da renda fixa, que é aquele investimento sem risco que você tem, é de 2%. É um retorno de um fundo imobiliário bem conservador. Agora, em relação à rentabilidade, ou seja, contando todo o rendimento que o fundo distribuiu e também a valorização da cota no mercado secundário, no último ano, de 2024 até agora, o fundo perdeu para o CDI e para o IPCA. Mas esse último ano foi muito complicado para os fundos imobiliários. Então, a gente pode colocar aqui, por exemplo, nos últimos 5 anos, aí a gente vai ver que o ALZR rentabilizou 58,62%, que foi muito maior que o CDI. Não muito maior, mas foi maior e foi bem maior que o IPCA. Eu não gosto muito de considerar o CDI, porque esse fundo, ele reajusta os aluguéis dos seus imóveis todos pelo IPCA. Então, eu vou tirar o CDI e vou deixar aqui somente o IPCA. Em um ano, perdeu também para o IPCA. Em 2 anos, perdeu. 3 anos, aqui ele já ganhou. Em 3 anos, né, um prazo um pouco maior, o fundo rentabilizou 24,35% e o IPCA acumulou 13,86%. Num período ótimo aqui, ou seja, desde o surgimento do ALZR lá em 2018, ele já rentabilizou, tanto em valorização de cota quanto em distribuição de rendimento, 102,29%, enquanto o IPCA acumulou 48,26%. Concluindo então, compensa investir no LZR? Olha, eu gosto muito, eu estou falando da minha opinião, tá? Eu gosto bastante da tese dos fundos híbridos, de uma forma geral, tá? Principalmente os de tijolo. Então, quando você tem um fundo imobiliário que investe em logística, que investe em lajes comerciais, que investe em imóveis de renda urbana, a gente viu, tem data center, tem centro de diagnóstico. Eu acho muito interessante, principalmente porque eu não sou uma pessoa que diversifica muito a minha carteira, eu tenho poucos fundos imobiliários, isso porque o meu patrimônio ainda não é tão grande. Então, quando eu vejo um fundo imobiliário como a LZR, eu gosto muito do portfólio. Ele tem 23 imóveis, a maior concentração é de 13%, eu achei bem conservador. A alavancagem dele é um pouco alta, mas a gente tem que levar em consideração que o fundo tem 2 anos para conseguir ou emitir ou vender cotas. Mas aí cada um tem que ver qual é o seu perfil de investimento, né? Se você não gosta de investir em fundos imobiliários que têm uma alavancagem ali acima de 10, de 20, 30%, então talvez o LZR não seja para você, ou você precisa esperar ele diminuir um pouquinho mais o valor da cota no mercado secundário para, consequentemente, aumentar o retorno. Na minha opinião, o retorno é um pouco baixo, só 2% eu acho pouco, mas isso é porque
Eu peguei os fundos imobiliários da minha carteira com um preço até bom e hoje eu tenho um retorno bem acima de 0,8, que é o que ele está pagando atualmente, 0,8% ao mês mais ou menos. Mas eu quero saber mesmo a sua opinião, me fala aí se você gosta do ALZR, se você pensa em comprar. Aproveita para curtir esse vídeo, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo.